Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos nos conectando com a espiritualidade dessa casa. Agradecendo por mais um domingo, mais aprendizado. As palavras do Criador de hoje façam ressonância com nossa alma, nos conduzam a pensamentos melhores, a energias melhores, para conseguirmos passar uma semana sem tanto percalços, uma semana leve. Vamos reabastecer nossas energias hoje. Como eu falo cada vez, nosso pit stop semanal, para que tenhamos uma semana produtiva e abençoada. Graças a Deus por essa semana. Tá, prendendo a boca. Oi, bom dia. Sai. Vocês estão ouvindo aí no fundo? Tá? Eita, tem lugar aqui na frente. Então, gente, bom dia de novo. Bom dia. Vamos continuar com o Liberta-te do Mal. É isso que a gente está seguindo agora. Segundo capítulo. Então, a semana passada, a Cris já comentou muita coisa sobre os transtornos psíquicos, né? As aflições da vida. E hoje, o capítulo é Pelas Trilhas de Jesus. Olha só, é o segundo. E é o título, Liberta-te do Mal. Né? Não é, gente, tem lugar aqui. Tem, aqui, ali. Nada, tem para cá, para lá. Então, liberta-te do mal. Não é o mal filosófico ou teológico. Sabe aquela ideia que a gente fala, o mundo, por exemplo, eles dizem, né, que no mundo de expiação e provas predomina o mal, né? Mas não é deste mal que a Joana está falando exatamente, mas do mal-estar das nossas ações contrárias às leis divinas, das nossas opções, dos nossos sentimentos. É disso que ela está falando. Já a semana passada a Cristina abordou bastante, né, a questão das emoções, como mexe com o nosso sistema, né, de saúde, no sistema imunológico. E aqui ela vai dizer, né, que não é esse mal filosófico, né, mas é das mal escolhas que a gente faz, dos maus pensamentos que a gente tem, da má conduta que a gente adota durante a vida, né. Então vamos ver um pedacinho. Ela começa dizendo assim: à medida que se avolumam o desespero e os desvios de conduta entre as criaturas terrestres, aumentando os índices de crimes hediondos, a avalanche dos caminhantes sem roteiro, a maioria deles vencido pelos desconcertos da emoção, pela perda do sentimento nobre, da alegria de viver, as notáveis conquistas da inteligência deste século de tecnologia, de ciência, perde o brilho por não haver conseguido tornar o ser humano mais feliz do que os seus antepassados. Tem um gráfico que está circulando aí na internet, eu não sei se vocês viram, mas ele vai falando assim, por exemplo, em 1963, 24% do nosso tempo era dedicado a amigos, 18% à família, 14% aos estudos. E à medida que o tempo foi avançando, esse gráfico vai subindo, os amigos vão caindo, a família vão caindo. Então, em 1990, para os amigos, a gente dedicava 26%, 15% para os estudos, para a família 13%. Aí foi quando chegou em 1990, por aí, o online, a
coisa assim, sabe? Aí o gráfico vai pulando, vai aumentando, e em 2024 a gente gasta 60,76% nas mídias sociais. 76% do nosso tempo a gente gasta online, seja no trabalho, por computador, seja nas mídias, enfim. Né? Então, o que ela está dizendo aqui? Né? A maioria das pessoas vencida pelos desconcertos das emoções, porque a gente absorve notícia o tempo todo. Então, às vezes, um crime é repetido tantas vezes que a gente fica atordoado. Parece que estamos cercados de bandidos à nossa volta. Outro dia teve um assalto lá no bairro, no Jardim Paraíso, mas o bairro inteiro ficou tão alvoroçado, todo mundo, sabe, assim, parecia que tinha vindo um grupo de terroristas, sabe, e no fim levou um radinho e não sei mais o quê. Entende? Essas emoções descontroladas dá dor de cabeça, dá problema no estômago, dá problema para tudo. Nada, né? E com tudo isso que o homem conquistou, ela diz, o ser humano não está mais feliz. Antigamente, eu posso dizer, né, eu sou do antigamente, a gente tinha mais, digamos assim, descontração, mais tranquilidade, né, do que nós temos hoje. Hoje a ansiedade está muito grande. Né? Então ela vai falar, né, que desaparecimento, diminuição de várias enfermidades físicas, infelizmente, não alterou as angústias, as dores morais, nem preencheu as necessidades de acompanhamento, de afeto e de autorrealização. Porque um grande número de seres humanos movimentam-se como sonâmbulos inconsequentes, transitando de um lado para o outro, sem se dar conta do que lhe sucede em volta, enquanto que outros, desarvorados, atiram-se na correria interna, pela busca de coisa nenhuma, acumulando haveres sem maior significado, pela impossibilidade de armazenar uma paz interior e um enriquecimento espiritual. Isso gera um vazio existencial que domina todas as classes sociais, até aquelas privilegiadas pelo poder temporal, pelas posições de destaque político e social, empurrando-as para a drogadição, sexo exaustivo, alcoolismo, tabagismo, agressividade entre si, desgaste e sucumbe, porque a perda de objetivos relevantes caracteriza a fuga para a futilidade e para o prazer, que não satisfaz a ânsia do coração nem as aspirações profundas do pensamento. Essa vida que muita gente está levando, né? E a gente não percebe, porque estamos sendo empurrados pelas mídias. A maioria das pessoas se pautam naquilo que pode postar, no comentário que o outro pode trazer. Então se frustram quando não vê que tem os likes, né, os seguidores, que teve visualização daquilo que postou. Então, isso já é, gente, já tem até, a Cristina falou, né, no código, já tem transtorno sobre isso. Já está qualificado, já é uma síndrome. Você fica angustiado porque, caramba, eu estou olhando e ninguém respondeu, ninguém viu. Isso cria uma ansiedade incrível. E, no entanto, por algo, como ela diz, que não tem significado algum, porque isso não enriquece a gente. Né? Então, a perda de objetivos relevantes caracteriza essa fuga para a futilidade. Então, a gente está se distanciando de nós mesmos, né? Porque a gente se perde na ilusão, né? Naquilo que a gente cria. Por exemplo, eu vi não faz muito tempo uma amiga, né? Ela apareceu no Facebook com outra cara, né? Toda, né? Então, mas é um joguinho, é uma brincadeira, como se fosse uma atriz, com um chapéu, com umas coisas assim. Não sei se vocês conhecem esse site, né? Só que, gente, quando você começa a se projetar, você está
está se idealizando, você está criando uma subpersonalidade. A gente não se dá conta disso. Entende? Na apometria, nem sempre a gente capta uma personalidade de passado. Muitas vezes é uma criada nesta vida por um desejo interno de ser o que não se é. Entende? Então cria-se fantasias. Então quando a gente está pensando, diz a Dona Maria Modesta, 5 minutos de pensamento fixo numa coisa, a gente já está sujeito não só a obsessões externas, como a auto-obsessão, né? A fascinação, que é uma das mais difíceis da obsessão, né? Quando a pessoa fica fascinada por uma ideia, um ideal, alguma coisa, e aí começa essa briga interna entre o que eu quero parecer, mas não sou, e aquilo que eu sou e não vivo. Está dando para entender isso? Essa briga, esse descontrole, essa... Então, imagine o desequilíbrio que causa no nosso campo mental, no emocional e, consequentemente, no corpo físico, porque o físico responde, é controlado pela mente. Nossas células são controladas pela mente, uma mente com ideias distorcidas, entende? De si mesmo. Então vive num eterno conflito. Cria-se essa distância entre uma coisa que eu estou sentindo e outra que eu demonstro. Cria-se esse espaço, né? Que chama-se um vazio, né? E o que ela vai falar? Quanto mais aumenta a população terrestre, mais se amplia a área de solidão, porque estamos todos interconectados, mas não estamos vivenciando o contato. Não é real. Então, por exemplo, um garoto, né, que joga, meu neto mesmo, mais velho, ele joga muito videogame, então ele tem um grupo. Ele fala, mas eu não estou sozinho, eu estou jogando com não sei quantas pessoas juntas, mas você não conhece nenhum deles. Então, se você não tem o calor humano de nenhum deles, nenhum está com você na praça ou na tua casa, e se você não estiver bem, ninguém nem sabe, porque, né, na cara que vai jogar, entende? Alguém se transforma num influencer, que fala, que tem não sei quantos mil seguidores. Eu tenho 1000 seguidores, mas são desconhecidos, não são teus amigos, né? E muitos se isolam, fica ali no jogo, né? A criança está muito assim. Então todo o apelo, aliás o filme A Forja, vá assistir, gente, é maravilhoso esse filme, justamente tirar os jovens dessas mídias e apresentar Jesus para esses jovens, dar uma diretriz espiritual também para as crianças que estão sendo manipuladas, né? E cria essa ideia. Então você vê hoje garotos, né? 20 e poucos anos, com uma mentalidade de 15, 13, e ali no joguinho, entende? Uma vida totalmente virtual. E a real? Porque aqui a gente está junto, a gente sente as energias, né? Um do outro, a gente está interagindo, estamos trocando, né? Mas a pessoa solitária ali, então tudo isso gera, e os adultos também estão vivendo assim. Aqui ela vai falar, nesse próximo parágrafo, os condomínios de luxo multiplicam-se numericamente, assinalado pelos mecanismos de proteção aos seus residentes, que constrói ilhas de prazer, distanciando-se cada vez mais da sociedade em geral, impossibilitados de viverem em paz e em saudável alegria, porque, mesmo nesses seletos paraísos, a maquilagem da ilusão não consegue ocultar a realidade pessoal, mascarando as suas faces sem modificar seus sentimentos. Quanta infelicidade tem dentro de 4 paredes, às vezes, mas, saindo da porta, transforma-se. Só que a gente sabe que não é real aquele sorriso. A gente sente que a gente está se esforçando, às vezes, para manter o status, né? Muita gente trabalha
16, 18 horas por dia para manter a casa naquele condomínio, manter as coisas, é o que ela disse antes, né? Armazenando, acumulando haveres sem maior significado, pela impossibilidade de armazenar paz interior. Porque a gente esquece que somos espíritos e não necessitamos de muita coisa. Isso não quer dizer que a pessoa não deva trabalhar e ter. O problema aqui que ela mostra é quando a gente se escraviza a isto, quando a gente depende apenas disto. Então, continuando aqui para a gente entender melhor, né? Predador, o ser humano parece retornar à caverna, no mecanismo defensivo-agressivo, ansiando por afeição e por entendimento fraterno. Como não consegue ser entendido, como não consegue sentir-se amado, respeitado, aquilo que ele deseja, ele parte, às vezes, para a agressão, né? Então, técnicos, ela fala, 2000 anos de mensagem cristãs, o que aconteceu? Técnicos em administração de empresas orientam núcleos de fé religiosa, preocupados em acumular poder e finanças, falhando, porém, nos objetivos essenciais, porque, embora esses lugares, esses grandes templos, né, se apresentem repletos de assistentes, os mesmos sorriem, combatendo-se mutuamente, através de rixas efluentes da insegurança psicológica, da inveja, da insensatez, do quase total desconhecimento ou crença na imortalidade do espírito, que prosseguirá após a disjunção molecular com o patrimônio do que fez durante a vigiatura carnal, conduzindo os valores reais que lhe caracterizam o processo evolutivo e não com a aparência habilmente cuidada. Então veja, até nos templos, né, as pessoas louvam, falam, mas saem do mesmo jeito que entrou. Aquilo não toca. E não toca por quê? Porque não se está acreditando piamente no que somos. Somos espíritos, né? E todas as coisas do mundo, principalmente nessa época que estamos vivendo agora, de transição, deveria estar nos direcionando para essa aquisição interna, de melhorarmos a nós mesmos, né? Sermos mais sinceros, honestos, dominarmos a ganância, a vaidade, a cobiça, a raiva, o ódio, né? A incompreensão, a intolerância. São muitos apegos do alto neste momento. Esse filme, A Forja, mostra bem isso. Um grupo de empresários, a forja é justamente uma espada que foi forjada de aço. E ele fala, ele chama um dos discípulos e fala, segure a espada pesada, mas segure assim, reta. E ele fica segurando e dali a pouco começa a tremer porque é muito pesada. Aí todo mundo vem e põe a mão e ela deixa de ser pesada. Ele fala, é isso que a gente tem que fazer. A vida pesa, mas se a gente se ajuda mutuamente, não há peso, né? Então, falta isso. A gente vai, mas cada um sai para o seu lado. Mesmo os núcleos, cada um vive a sua vida. Não há essa integração de família, porque igreja significa família, né? A gente esquece desse detalhe, né? A família aqui, o grupo, aqui é o grupo de apoio, né? A ideia é que a gente se apoie uns aos outros na dificuldade, em todo tipo de dificuldade, né? Não seria só estarmos aqui para uma palestra, para ouvir um pouquinho do Evangelho, mas estarmos abertos a uns aos outros para nos ajudarmos mutuamente naquilo que a gente precisa, na casa, às vezes longe. Quer dizer, nos falta essa ideia de irmandade, né? Porque a gente se fixa na persona que somos, né? Na pessoa hoje. Então, eu preciso estar bem, me mostrar bem, estar arrumada, porque senão o que o outro vai pensar? Quer dizer, a gente vai para fora e o de dentro está cada vez mais angustiado. Aí ela vai dizer, e é tão fácil
No entanto, seguir pela trilha percorrida por Jesus. Jesus não se preocupou em ter, nem em amealhar, mas em ser e em distribuir. Distribuir dele mesmo. Ele não tinha nada material para dar. Jesus não tinha. E as únicas vezes que ele mexeu com a matéria, as coisas materiais, foi no vinho, quando ele transformou a água em vinho, para justamente acomodar a festa, não deixar que o noivo e a noiva, a família dos noivos passassem vergonha por não ter, né, o vinho que era tão importante. E a multiplicação dos pães. Né? Depois disso, era sempre para o Espírito que ele estava falando. Para isso que a gente vai levar. Então, o que ele dizia? Não junte tesouro na terra. A ferrugem come. A traça vai correr. Então, busque tesouros aqui dentro, no reino. Busque primeiro o reino dos céus, porque tudo mais te será acrescentado. E como seria acrescentado? Aí ele vai falar, olha a árvore no céu, olha o lírio do campo. Então, quer dizer, ele vai dando diretrizes o tempo todo para a gente, né? Essa trilha que ele deixou. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. O que seria renunciar a nós mesmos, né? A essas ideias de vaidade, de ambição exacerbada. Então, quando a gente estuda as provas, né? A riqueza é uma prova difícil. Mas por que alguns vêm rico, milionário, empresário, para ajudar? O objetivo da encarnação já é logo no começo do livro dos Espíritos. É você progredir como espírito e ajudar o progresso do mundo e da sociedade em que você está. Então, a prova da riqueza, a pessoa vai trabalhar, nossa, quantas pessoas, quantas famílias um empresário não sustenta, quantas famílias teu escritório não sustenta, não é verdade? Não é só um trabalhador, mas é um núcleo que você está sustentando. Então, o que se espera de alguém? Aqui eu tenho um exemplo, né? Trata bem os funcionários, paga com justiça, ajuda quando precisa, né? É nesse sentido, não é amealhar para si, mas é produzir progresso para todos. E mesmo que trabalha, ele tem que pensar, eu estou trabalhando não só pelo contra-cheque, mas para ajudar no progresso do escritório, não é mesmo, Maria? Porque a firma crescendo, se estabilizando, tendo, né, consistência, está mantendo o trabalho e o sustento de todos. Está dando para entender isso, gente? Como é, quando você se vê como espírito, você tem outra visão do que você vai fazer com o que você tem. Então, no Evangelho, até o Radamés comentou terça-feira, porque caiu no estudo nosso da segunda-feira passada, né? O Evangelho é o que a mão direita não saiba, que a mão esquerda não saiba o que a direita fez, né? E tem 5 instruções dos Espíritos nesse Evangelho, e uma delas, o Espírito Protetor, se não me engano, ele diz, né, que monitoraram 2 pessoas e todo o bem que ela fazia, essas 2 pessoas, era posto num saco, cada um tinha o seu, né? E quando eles desencarnaram, eles foram para algum lugar no astral, né? Aí no Evangelho está assim, eles foram até Deus, Deus chamou os anjos para pegar os sacos dele, e quando trouxeram o saco na presença dos 2, um já gritou, esse saco grande é meu, porque eu fui rico e eu dei muito, eu fiz muitas coisas. E o saco era enorme, estufado. Né? E o outro falou assim, esse outro é meu, porque eu fui muito pobre, eu não tinha nem para mim que virar para os outros. E aí o que acontece? Esse saco pequenininho pesou muito mais na balança do que o outro saco. Mas Deus falou para o outro, você deu muito, e isso te será levado em conta, você vai ter sua recompensa, mas você deu do que te sobrava, você deu por vaidade, você deu por orgulho, você deu porque queria se sobressair. Então, vai ter uma recompensa material, não espiritual. Mas você não tinha, você deu de si, você deu benevolência, indulgência, compreensão,
perdão, você não julgava, você só ajudava naquilo que você podia. Então valeu muito mais. Então é nesse sentido. Da gente, não precisamos ter ouro e prata. Pedro não tinha nada disso. Né? Pedro, logo depois que Jesus voltou ao plano espiritual, né, que eles fundaram a mansão do caminho, Pedro, eles não tinham, os apóstolos não tinham nada, né? Mas abria as portas e fazia o que podia. E na escadaria do templo, Pedro vai chegando e tinha um paralítico que tinha esmola. Né? Ele viu que ele tinha as pernas finas, né, de quem não usa, atrofiadas, e uma esmola. Né? E ele fala, nossa, eu não tenho nada. Né? Mas, naquele momento, ele pensa, Senhor, eu não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho, a vontade de ajudar, o desejo de servir, implorando a tua misericórdia, tudo que eu tenho, Senhor, eu te oferto, para que possas ajudar em nome dele, naquilo que ele precisa. E deu as energias que ele aglutinou com a vontade, potencializou com o desejo, qualificou com sua vontade de ajudar e ofertou. E aqui, o plano espiritual trabalhou e o aleijado, na mesma hora, sentiu aquelas energias penetrando o corpo, sentiu a força e se levantou. Claro que a gente não vai, né, nesse ponto de Pedro, mas quantas vezes, né? Eu lembro o Valdec contando de uma pessoa que estava muito debilitada, ele não estava conseguindo trabalhar, era um homem já dos seus quase 60 anos, né? E Valdec falou, eu vou dar uma cesta básica para ele toda semana. O que seria melhor quando a pessoa está muito debilitada? Eu falei, sei lá, feijão, arroz, fubá, né? Fubá diz que sustenta o trigo, né? E a gente imaginando, né? E Valdec passou a dar essa, não sei se Valdec está aí hoje, ele passou a dar isso aí, né? E o homem foi recebendo, foi se fortalecendo uns 2, 3 meses depois, não lembro exatamente quando, Valdec veio todo feliz me contar, você acredita, sabe aquele homem que a gente estava dando as coisas? Pois é, ele falou que agora ele não precisa mais porque ele já ficou forte, ele já foi trabalhar para dar para outro que esteja precisando. Percebe, gente? Entende? É trabalho de formiguinha que você vai fazendo. Então é nesse sentido, somos espírito, precisamos desenvolver dentro de nós esses talentos e não enterrá-los, né, como é uma outra passagem. Né? Então, aí ela diz aqui, né, Jesus não se preocupou em amealhar, mas em ser e em distribuir o que ele tinha. E o que ele tinha? O conhecimento, ele tinha a energia, ele curava aqueles que ele sentia que já estavam pronto, né? E dava, exemplificava, dava de si. A minha paz, ele dizia, eu vos dou. O amor que eu tenho, eu vos dou. E ele pediu, né, que vos ameis uns aos outros, né? E vos ampareis uns aos outros, né? Que vocês sejam reconhecidos como meus discípulos pelo muito que vocês possam fazer do bem. E o que é o bem, gente? É uma questão do Livro dos Espíritos, na questão 60 e pouco, se não me engano. Kardec pergunta, afinal, o que é o bem? Porque a gente ouve sempre falar, faça o bem, né? Faça o bem. O que é o bem? O bem é tudo que está dentro da lei de Deus. Aí a Joana fala, para você fazer a caridade, você precisa ter discernimento, entende? E ajudar a pessoa naquilo que realmente ela precisa. Mas às vezes a gente vai ajudar para massagear nosso ego, então a gente faz ali, mexe, e às vezes nem é aquilo que a pessoa quer, mas precisa, né? Então veja como ela pede para a gente raciocinar, pensar, refletir, né? O que eu tenho de bom para dar para alguém, né? E que esteja dentro da lei, que não fira a liberdade do outro, porque o bem, na verdade, não é fazer o que o outro quer, não é agradar o outro, mas
mais é ver a necessidade do outro. Então ela diz, Jesus nunca se dispôs a prejudicar quem quer que fosse. E ele desculpava até mesmo aqueles que lhe eram adversários. Aberto ao amor, Jesus nunca se impôs. Ele deixava livre todos quantos se lhe acercassem, embora os sentimentos nem sempre edificantes que os assinalavam. Liberdade. Às vezes a gente quer ajudar, fazer o bem, impondo a nossa vontade, o nosso modo de pensar, o nosso jeito de ser. Né? Jamais Jesus se dedicou à censura, à maledicência, à perda de tempo em jogos de interesses materiais. Não vamos brigar, disputar. Aliás, uma das passagens ele diz, se alguém te pediu a roupa, dá a túnica também e vai. Entende? Não discuta, não brigue por coisas materiais. Né? Filho excelente de Deus, ele jamais se jactou dessa condição superior. Né? Nunca deixou de atender os infelizes, mergulhados no poder temporal, nos negócios de César. Absolutamente consciente da sua missão, Jesus, entre as criaturas humanas, ele dignificava cada um com a sua ternura, orientando-as e vivendo de tal forma que ninguém pudesse duvidar da autenticidade dos seus ensinamentos. É uma coisa que também a Joana nos pede, sinceridade, né? Autenticidade, assertividade, o sim, sim, não, não, né? Para a gente não estar fingindo coisas. Né? Então, despojado de tudo, Jesus era possuidor dos tesouros da paz e da alegria, submetendo-se às injunções mais penosas, sem qualquer queixa nem reclamação. Né? Então, essa trilha que Jesus deixou, diz a Joana, ela encontra-se vazia, empoeirada, com espinhos e pedrouços à mostra, queimada pelo sol ardente. Ninguém quer trilhar para a porta estreita. Né? Todo mundo busca, a maioria de nós, né? Buscamos a porta larga. Embora a gente que já está aqui e muitos outros que estão em templos, né? Aqui do lado nós temos nossos irmãos evangélicos, o outro, né? Já estamos tentando achar essa porta estreita, né? Estamos nos familiarizando com essa ideia de renuncia a ti mesmo, ou seja, as vaidades, as ambições, tudo que pesa no espírito, né? Renuncia. Pega a tua cruz. É interessante, nesse filme, a Forja, o pastor lá, que é um filme evangélico, o pastor, quando ele fala da cruz, ele disse uma coisa, até comentei com meu filho ontem, o Fábio, né? Pega a tua cruz e me siga. Ele falou, sabe por que você tem que pegar a cruz? Para botar na cruz todos os teus defeitos. Cada um que você descobrir no dia a dia, põe na cruz e deixa morrer. Não cultive. Eu falei, nunca tinha visto a cruz por esse ângulo, né? Mas faz sentido, né? Nossa, Aí a gente lembra de Santo Agostinho que diz, manda a gente fazer um balanço do dia, né? Hoje eu fui muito estúpida, fui arrogante, põe na cruz, né? Pega a tua cruz diária, põe na cruz, deixa que vá, né? Tenta pelo menos, claro, a gente vai cair muitas vezes, né? Mas vamos fazendo a força. Então ele diz que às vezes, né, vê alguém se movimentando por essa porta estreita, a Joana fala, tentando repetir-lhe a passagem, né, tentando imitar Jesus. Porém, o que acontece? Os outros vão olhar a gente com sarcasmo, né? O sarcasmo dos outros companheiros que estão na margem e que vão lhe atirar pedras, vencidos pelas trevas interiores e pelos desencarnados, que são adversários do bem, que tentam desviar a gente para que a gente se perca no desespero, no desencanto. Então, se já botamos o pé nessa trilha, não importa o que falam, não importa que digam, imagina um domingo de manhã com chuva e vocês vão lá ouvir uma palestrinha, não importa, isso está fazendo bem para a gente, é aí que a gente tem que investir, porque é aí que a gente vai sentir essa alegria que ela fala, né? E Jesus tinha a alegria de viver.
sofrimento. Sofrimento é da alma. Então, encerrando, a gente lembra do Chico, né? E o doutor André Moreira falou que o Chico foi o homem mais saudável que ele já viu. E não foi o André Moreira, não, foi o Décio Ângelo Júnior, doutor Décio. O Chico foi a pessoa mais saudável, ele é médico, pós-doutor, oncologista. Ele falou, por quê? E eu vi o Chico 3 vezes, e a última vez ele estava muito, muito debilitado. Mas a alegria do Chico era contagiante, a energia que ele passava, o olhar dele brilhava, entende? Porque a alegria de estar vivo, gente, a alegria de que você, eu, todos, né, somos espíritos imortais. Isso deve dar uma alegria interna muito grande. Jamais seremos destruídos. Nem que a gente queira, a gente não vai conseguir se destruir. Então, esse dom que Deus nos deu, a vida, não importa como está a vida material, boa, ruim, dificuldades, tudo é material didático, como disse Emmanuel, para a gente desenvolver. Então, essa alegria de viver. E aí você põe o pé na trilha, essa trilha de Jesus, e você segue sem temor, né? Como ela diz, né? Não ouvides nunca de Jesus, não esqueças dele, daquele que se fez guia e modelo para a humanidade, e a quem amas e a quem deseja servir. É o que estamos tentando aqui, né? Todos nós estamos aqui porque a gente crê nele, e a gente quer, a gente desejaria estar, né? Fazendo um tanto mais, talvez, né? Então, pede a Joana, deixa-te impregnar por suas lições de amor, e te entregues docemente a Ele, tentando segui-lo pela trilha que Ele te deixou. Talvez incompreendido, mas isto não é significativo, porque nem Ele foi também respeitado ou estimado. Antes, arrojaram-no desdenhosamente numa cruz de ultrajes que Ele transformou em sublime ponte de vinculação com Deus. Então, aproveita hoje para o seguir, sem passado nem futuro, com o coração e a mente tomados pelo seu amor. É assim que a Joana termina, né? E tem uma musiquinha, vocês podem procurar Ana Cláudia Bittencourt, o CD dela chama-se As Estações da Alma. E essa musiquinha é Pelos Caminhos de Jesus. Parece até que ela tinha lido esse livro quando escreveu essa música, porque ela diz assim, é pelos caminhos de Jesus, a minha vida eu vou pautar, em orações, notas de luz, do Evangelho vou me aproximar, sementes do bem que a Boa Nova lançou, palavras que de Jesus ecoou. Jesus penetra o coração e Ele sabe do meu potencial. E como um bom semeador, Ele lança sementes de amor. E a nossa herança é luz. E a felicidade é a nossa herança. Então vamos trilhar pelos caminhos de Jesus. Amar e não ter medo de abraçar a liberdade pelos caminhos sempre de Jesus. Porque Ele nos deixa livres do mundo, livres das injunções do mundo, desses ideais que tentam incutir na mente da gente. Que você tem que ser isso, aquilo, tem que parecer, porque não pega bem isso, não pega bem aquilo. Gente, com Jesus, não tem nada disso, não. Não é verdade? A gente está ali com Ele, entende? A vida toda muda, o sentido da vida muda. Não tem sofrimento, sofrimento é da alma, a alma sofre porque está triste. Jesus é alegria, Jesus é confiança, é fé e é esperança. Então a gente encerra por aqui. O próximo capítulo é o Radamés que vai fazer semana que vem, tempo de renovação, porque é esse o tempo que realmente a gente vai, né? Renovarmos a nós mesmos, tá bom? É esse aqui, Ana Cláudia É Bittencourt? Ana Cláudia Bittencourt. Essa música que é boa? É.
Aí fica de oração, tá bom assim? Porque ela tem uma voz suave, acho que não tem que pagar royalties, tem Maria? Eu tenho que parar aqui. Aqui é a parte que eu paro. A gente passa assim, né? Mas, e eu gosto de ouvir esse tipo de música, sabe? Trabalhando, ouvindo assim, põe aí, entende? Então põe aí, tá? Pelos caminhos de Jesus, Ana Cláudia Bittencourt. Essa? Essa daí. Fica com uma oração final nossa.